Bom, meninas, eu tô gravando a aula porque parece que nenhuma de vocês pôde assistir, né? Então eu tomei a decisão de gravar para vocês não ficarem sem aula e é uma forma também de vocês visualizarem isso depois, quando vocês tiverem um horário mais adequado, né? Bom, hoje a gente tinha combinado de dar continuidade à matéria de Brasil República, né? E aí, antes até de dar continuidade, eu queria passar para vocês algumas coisas que são muito importantes quando a gente fala de Brasil República. Em primeiro lugar, que a gente não pode deixar de esquecer, é a respeito daquilo que a gente falou na última aula, né? Quer dizer, durante esse período republicano, a gente não pode deixar de levar em consideração o fato de que foi uma república oligárquica, né? Onde as principais elites, os membros, principalmente os produtores de café, né, eles buscavam formas de se articular para poder se manter no poder e perpetuar, né, o seu poder. Bom, dito isso, é muito importante a gente lembrar aquelas formas de jogo político que nós falamos na última aula. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar aquela política dos governadores, tá? Que a gente explicou na última aula, mas eu repito, né? Que é aquela forma em que existia um apoio mútuo entre os membros do governo federal e os deputados, as pessoas que eram eleitas, né? Quer dizer, o governo federal destinava verbas a estados que eram simpáticos a esse governo federal, né? E esses estados acabavam fazendo obras atribuídas a alguns políticos, e esses políticos, na maioria das vezes, né, com essas obras e essas benfeitorias, eles eram eleitos. Como eles eram eleitos e eles eram simpáticos à figura do presidente da República, a gente deve levar em consideração que, devido a essa simpatia, existia sempre um acordo de cavalheiros, e aí esse deputado votava as medidas que achava mais conveniente para o presidente da República. Então, a política dos governadores, essa ajuda mútua, ela era sintomática nessa forma de manutenção de grupos no poder. Bom, em segundo lugar, a gente tem que lembrar a questão do coronelismo, né, do clientelismo. Quer dizer, em regiões muito pobres, especialmente no Nordeste, a gente tem que lembrar aquele fato de que, na maioria das vezes, os coronéis, os grandes proprietários de terra, em algumas regiões, eles possuíam algumas questões que eram básicas, né? Quer dizer, a respeito da continuação da aula de Brasil República, né? Quer dizer, só que aí, antes de falar, eu vou voltar um pouquinho àquilo que eu falei na última aula, que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Deusa, eu estou até gravando a aula, tá? E depois, qualquer coisa, você vai ter acesso a ela também, tá joia? Caso tenha algum problema na sua internet. Tá bom, obrigada. Mas aí é muito bom rever, porque como na última aula a sua internet ficou oscilando muito, né? Às vezes você perdeu alguma coisa. Nossa, tá complicado aqui. Pois é. Então, e também é bom porque a Júlia também perguntou algumas coisas na última aula. Então é bom porque reafirma algumas coisas até que às vezes a Júlia estava em dúvida. Bom, a Primeira República ela é marcada exatamente por ser considerada o período de uma república oligárquica, né? Isso é a forma como as pessoas na época, as elites na época, elas se organizavam para poder tentar se manter no poder, né? Quer dizer, as pessoas mais ricas, os grandes proprietários, eles se organizavam para poder, de alguma forma, conseguir uma manutenção de poder em suas mãos. E aí existiam os jogos políticos que eram feitos para alcançar esse objetivo. E aí, na última aula, a gente destacou alguns jogos políticos, né? O primeiro jogo político é a tal da política dos governadores, né? É aquela troca de ajuda mútua, né? Quer dizer, o poder federal, ele manda um recurso para o Estado, esse Estado investe em obras, em determinadas obras, essas obras, na maioria das vezes, são consagradas para alguns deputados, né?
esses deputados, na maioria das vezes, eles são simpáticos ao governo, né? E aí, como eles são simpáticos ao governo e fizeram essas obras, eles acabam ganhando as eleições e assim você consegue o apoio desses deputados, né? Então, quer dizer, essa política dos governadores, na verdade, ela era, na verdade, uma forma de garantir um apoio mútuo. Isso é, com as verbas destinadas aos estados, os deputados estavam sempre em evidência. E aí, como eles eram, entre aspas, alinhados ao poder federal, e eles estavam em evidência, eles acabavam sendo eleitos. Uma vez eleitos, eles apoiavam os presidentes, né? Então, quer dizer, essa política dos governadores, ela era nada mais do que uma troca de verba por voto, né? Muito semelhante, às vezes, com o que acontece hoje. Bom, a segunda forma de manutenção, estamos só revendo, tá, Jéssica, da última aula, tá bem? A segunda forma de manutenção no poder é aquilo que a gente chamava de coronelismo ou clientelismo. A gente tem que lembrar que, antigamente, os grandes coronéis, eles tinham uma grande propriedade. E essa grande propriedade, na época desses coronéis, na maioria das vezes, possuíam alguns requisitos básicos, como, por exemplo, o acesso à água, né? Então, às vezes, a população que ficava circundando essas grandes propriedades, para poder ter o acesso à água, elas tinham que obedecer aquilo que esse grande proprietário queria. Esse grande proprietário a gente chama de coronel, né? Então, quer dizer, você tinha o coronel, que era o grande proprietário, e os clientes, que eram as pessoas que ficavam circundando essa pequena propriedade. Só que a grande propriedade, ela detinha alguns fatores que eram essenciais para o pequeno proprietário continuar a existir. Só que, para que esse coronel deixasse esse pequeno proprietário entrar em suas fazendas e extrair dela aquilo que ele necessitava, ele cobrava algo em troca. Na maioria das vezes, era o voto desse cara, né? E aí a gente tem que lembrar que numa época em que a eleição ela era aberta, ela não era secreta, nessa época, as pessoas votavam nas pessoas que eram indicadas por esse coronel, né? Então, quer dizer, essa é a segunda forma de manutenção do jogo político, né? Para que as elites se mantenham no poder. E a terceira forma que a gente falou na última aula foi a respeito da política do café com leite, né? Quer dizer, o estado de São Paulo, devido à sua grande importância econômica oriunda do café, devido a essa grande importância econômica, ele acabou que se uniu aos políticos mineiros, que eram políticos já profissionais, né? Tinham muitos votos esses políticos mineiros. E aí eles faziam acordos para poder se manter no poder. E aí até mesmo eles conseguiam definir a indicação dos próximos presidentes da República. Na maioria das vezes alternava entre São Paulo, Minas, depois São Paulo, depois Minas, mas algumas vezes não era necessariamente um paulista ou um mineiro. Às vezes era um candidato apoiado por São Paulo e Minas Gerais. Então, quer dizer, essas três formas eram as formas que as oligarquias, por isso que se chama república oligárquica, essas formas de controle político eram as formas que as oligarquias conseguiam se manter no poder, certo? Isso a gente não pode esquecer. Talvez isso seja o que tenha de mais importante nessa época da república oligárquica. E aí, na última aula, a gente terminou falando de urbanização, né? A respeito do processo de urbanização em São Paulo, no Rio de Janeiro. E aí, isso vai desembocar também no processo de industrialização. Só que para a gente poder falar da industrialização, a gente pode remeter um pouquinho sobre a urbanização, o quanto que era diferenciado o complexo urbanístico de São Paulo do complexo urbanístico do Rio de Janeiro. Qual que era a diferenciação principal? No Rio de Janeiro, você já tinha uma maior ramificação social. Isso é, existiam diferentes trabalhadores e diferentes classes. Em São Paulo, não. Em São Paulo já era algo mais linear, né? Não tinha tanta diferenciação social em São Paulo. Existiam os grandes proprietários dos cafezais, né? E alguns profissionais liberais, só que esses profissionais liberais, na maioria das vezes, dependiam do café. Então, você tinha uma maior junção dos atores sociais.
E isso vai ser refletido muito no período da industrialização. Bom, aí eu mandei para vocês ontem um documento que eu vou compartilhar com vocês agora, a respeito desse período de industrialização. Bom, inicialmente, o Brasil ele se voltou para a industrialização de produtos têxteis. Produtos têxteis, só que à base de algodão, né? Só que esses produtos têxteis, eles, na verdade, eles eram produtos de segunda linha. Eles, na verdade, a industrialização têxtil no Brasil, ela não começa para poder concorrer com a indústria têxtil da Inglaterra, não. Na verdade, a nossa indústria têxtil, ela começa para poder atender as pessoas mais pobres e aos escravos. Por isso que a nossa indústria têxtil, ela inicialmente, ela produz um tecido de baixa qualidade, porque ela vai atender as pessoas mais pobres, certo? Então, quer dizer, mas isso foi errado ou foi certo? Não tem errado ou certo, né? Na verdade, elas buscaram um nicho de mercado que elas poderiam sobreviver, uma vez que, devido aos acordos que a gente tinha com a Inglaterra, era impossível competir com os produtos ingleses. Então, buscou-se uma alternativa que era o atendimento às camadas mais pobres e aos escravos. Daí, essa indústria têxtil ser mais de segunda linha. E essas indústrias, inicialmente, elas começam no Rio de Janeiro mesmo. Por que no Rio de Janeiro? Primeiro, porque o Rio de Janeiro, devido à sua grande urbanização, ela tinha um mercado interno de consumo, né? Então, quer dizer, como você tem consumidores, nada mais natural de que comece no Rio de Janeiro. Além disso, devido ao precoce café no Vale do Paraíba, né, que foi a primeira região a ter grandes produções de café, o Rio de Janeiro ele se tornou um centro urbano, né, mas também um centro financeiro. Existiam muitos bancos no Rio de Janeiro. Alguns bancos, não muitos, alguns bancos. E esses bancos, eles poderiam fazer linhas de crédito para poder, essas indústrias que estavam nascendo, importar as máquinas que vinham de fora para o Brasil. Então, quer dizer, esse mercado interno, esse mercado de crédito existente no Rio de Janeiro, e o fato de que o café no Vale do Paraíba não era mais tão produtivo, acabou proporcionando a industrialização no Rio de Janeiro, né? Até porque a galera que antes produzia café agora não poderia mais reinvestir no café, porque o Vale do Paraíba estava esgotado. E aí eles buscaram outras atividades, enfatizando especialmente esse processo de industrialização. E, além de ter esse crédito dos bancos, além da gente ter esse mercado interno de consumo, a gente tem que lembrar que, estrategicamente, o Rio ele era muito bem situado, por causa dos portos, que contribuíam para a chegada das máquinas, que contribuíam para a chegada do carvão que iam mover as máquinas, né? Então, quer dizer, o porto ajudava muito nesse processo de industrialização, além das estradas de ferro, né? Construídas na época do café e que passaram a ser utilizadas para o transporte desses produtos industrializados. Então, quer dizer, só um minutinho, meninos. Peraí. Me desculpem, eu sempre esqueço de fechar a janela ali. Então, quer dizer, devido a essa região que estava muito bem preparada para poder atender o café, na verdade, a estrutura que atendia o café passou a atender essas indústrias que estavam nascendo. Já em São Paulo, o processo de industrialização ele se deu um pouquinho depois. Na verdade, o processo de industrialização em São Paulo começa após a nossa abolição da escravatura, né? E aí, em São Paulo, a gente já tem uma maior diversificação das indústrias também. Além da indústria têxtil, a gente já tinha uma certa indústria de alimentos e bebidas. Por exemplo, o engarrafamento de vinho acontecia em São Paulo, produzia-se vinho no Rio Grande do Sul e levava para São Paulo poder engarrafar. O café também já poderia ser processado em São Paulo. Então, você já tem uma maior ramificação industrial, né? Que é exatamente porque lá também, em São Paulo, você tem um mercado mais uniforme. Então, como você tem um mercado mais uniforme, na verdade, o seu público-alvo não era, na verdade, esse mercado interno, já era mais um produto para exportação. Então, o vinho passava por São Paulo engarrafado e era exportado. O café saía do Oeste Paulista, chegava na capital, ali ele era processado, ele era escolhido e às vezes até mesmo moído.
e aí era exportado. Então, quer dizer, você já tem uma maior ramificação de indústrias, não apenas as indústrias têxteis. E aí a gente tem que lembrar, né, a respeito da mão de obra. A mão de obra é uma coisa muito interessante, porque no Rio de Janeiro, a mão de obra industrial ela era muito precária, porque ela pegava pessoas, né, que eram brasileiras, que nunca tiveram contato com a maquinaria. Já a mão de obra das indústrias em São Paulo, ela já era uma mão de obra mais qualificada. Vamos lembrar que muitos imigrantes que saíram da Itália, da Alemanha, da Espanha, vieram para o Brasil, eles às vezes eles já trabalhavam em indústrias nesses países europeus. Então, você já tem uma mão de obra muito mais qualificada em São Paulo. Então, é muito natural que, devido a essa mão de obra mais qualificada, as indústrias de São Paulo também se desenvolveram mais. Elas eram mais efetivas, né? E isso ficou muito claro quando o processo de industrialização ele é amadurecido. Quer dizer, o estado do Brasil mais industrializado até os dias de hoje é São Paulo. Só que aí a gente tem que lembrar de outra coisa, né? Quer dizer, nós temos indústrias têxteis, nós temos indústrias alimentícias, nós temos indústrias que mexem com bebida, só que nessa época ainda a gente não tem indústria de base. Então, quer dizer, o nosso aço vinha lá de fora, o cimento vinha lá de fora, os recursos minerais vinham lá de fora, porque a indústria de base era algo muito caro. E aí a iniciativa privada não conseguia fazer isso até então. Por isso que as indústrias de base no Brasil, elas só vão aparecer após esse período da República Oligárquica, né? Que é quando a gente tem um Estado varguista, e aí sim, com o Getúlio Vargas, a gente passa a ter uma maior atenção às indústrias de base, né? Com a criação da CSN, da Vale do Rio Doce, e por aí vai. Mas nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, as nossas indústrias eram indústrias para produtos de consumo rápido e imediato. Certo? Bom, e por último, a gente tem que se perguntar o que o Estado fazia, né? Quer dizer, professor, o Brasil tinha acordo com a Inglaterra, então ele não conseguia estimular a industrialização. Realmente, ele não conseguia estimular a industrialização. Só que nesse quesito ele também não atrapalhava. O que atrapalhava a nossa industrialização, na verdade, eram as práticas que o nosso Estado fazia para poder proteger o café. Porque grande parte do nosso recurso era drenado para poder atender o café. E aí eu vou relembrar um pouquinho de novo da nossa última aula, que a gente não pode esquecer, né? O tal do convênio de Taubaté, que eu acho que até dei o exemplo usando a Jéssica, né? Quer dizer, a Jéssica, uma grande produtora de café, devido à boa aceitação que o café tinha na época, produzia muito café, e chegou uma época que a Jéssica conseguiu produzir mais café que o mundo inteiro ia precisar. E aí, como a Jéssica produziu essa quantidade enorme de café sem ter um mercado consumidor, o preço do produto dela despencou. E aí, como a Jéssica era uma pessoa muito rica e tinha boas relações com o Poder Executivo, ela passou a pressionar o Poder Executivo falando que era necessário o Poder Executivo resolver esse problema. E o Poder Executivo resolveu, através do convênio de Taubaté, né? O governo comprava o café, tirava ele do mercado, deixava ele estocadinho. Uma vez que esse café estava estocado, a tendência do preço era ele subir, porque ele saiu do mercado. E aí sim, quando o preço subisse, o governo iria vender esse café pelo preço dele na alta, né? Sem ter prejuízo, e assim também garantia o lucro que a Jéssica tinha. Isso dava certo? Dava. Qual que era o problema? Que uma vez que o governo garantiu o lucro da Jéssica, a Jéssica não parava de produzir. Ela produzia cada vez mais e mais café e o governo comprava cada vez mais e mais café. Então, quer dizer, a oferta do café estava sempre muito alta. Chegou ao ponto do governo ter que queimar sacas de café. E aí, quando ele queima sacas de café, ele não está queimando só café, ele está queimando o dinheiro dos impostos, né? Então, quer dizer, para poder bancar isso, o governo passou a emitir moedas. Né? Era preciso pagar a Jéssica. Então, você vai emitindo moeda, a sua moeda vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais desvalorizada, porque eu estou emitindo uma quantidade de papel moedas sem ter um lastro real para isso. E aí vai acontecer o quê? Isso acaba atrapalhando a industrialização. Porque, como as máquinas vinham de fora, a minha moeda estando muito desvalorizada, atrapalhava eu comprar essas máquinas.
né? Então, quer dizer, o governo ele não atrapalhava, mas como ele era um governo que protegia especialmente o café, ele atrapalhava as indústrias a comprarem máquinas lá fora. Essa era a grande dificuldade da época para a industrialização a respeito dos governos. E a gente não pode deixar de falar, além de Rio e São Paulo, sobre a borracha na Amazônia, né? Devido à popularização dos veículos, especialmente na Europa e até nos Estados Unidos, a gente viveu um período de boom do trabalho de seringueiros na Amazônia e a produção do látex para borracha que as indústrias automobilísticas precisavam. Isso deu um boom na Amazônia, um boom de urbanização, a Amazônia foi mais ocupada também nessa época, a Amazônia se desenvolveu um pouco mais. Só que é importante a gente falar o seguinte, que essa melhora da Amazônia, ela interferiu muito pouco para as pessoas mais pobres. Os seringueiros continuaram tendo um trabalho muito árduo e muito difícil. Quem ganhava dinheiro era a galera que conseguia processar esse látex e transformar ele em borracha. Então, o seringueiro, na verdade, esse boom do látex na Amazônia significou lucro para quem conseguia processar o látex. Para quem extraía esse látex da seringueira, o lucro foi muito pequeno. E, obviamente, com o passar dos anos, né, outros países passaram a produzir também o látex, e aí o lucro diminuiu muito desse ciclo da borracha na Amazônia. Mas aí basta vocês saberem isso, que na Amazônia, devido à popularização de veículos na América, né, a gente tem um boom de ocupação e de urbanização graças a essa popularização dos veículos automotores. A respeito da industrialização é isso, meninas. Vocês querem tirar algumas dúvidas? Mica, tranquilo? Quer perguntar alguma coisa? Jéssica? Tá tranquilo. Tranquilo, Jéssica? Então tá. Mica, tranquilo? Bom, deve estar. A respeito de industrialização, então, é isso. E aí a gente tem que partir para o outro ponto que não é tão econômico, que é a respeito dos movimentos sociais. Bom, no campo, a gente tem um movimento muito curioso, que é do Padre Cícero. Padre Cícero é uma figura enigmática no Nordeste, né? Eu lembro até quando eu era pequeno, a gente via muito trapalhões e o Didi se referia muito ao Padre Cícero. Só que o Padre Cícero ele tem uma história um pouquinho controversa. Ele é muito amado pelos nordestinos, só que ele tem uma história um pouquinho controversa. Por que isso? Bom, primeiro porque o Padre Cícero, na verdade, ele com o passar do tempo, ele fugiu de ser somente uma pessoa vinculada à questão religiosa. Ele também ele se transformou num coronel no Nordeste, ele teve grupamento militar ligado a ele, tá? Então, quer dizer, ele não era só um padre, ele também se transformou num proprietário no Nordeste. Só que ele era um proprietário um pouquinho diferente, porque além de ter as preocupações políticas, ele também tinha preocupações econômicas e sociais. Por exemplo, foi graças ao Padre Cícero que o Nordeste, na época, conseguiu construir o seu primeiro açude, né? Então, o Padre Cícero, ele ficou, digamos assim, muito marcado no Nordeste por levar água à população que era mais pobre, né? E por incrível que pareça, as obras que o Padre Cícero promovia pelo Nordeste, a maioria delas ele conseguia com a mão de obra de voluntários, né? Então, por isso que ele foi muito amado nas regiões mais secas do Nordeste. Por isso que ele foi tão querido lá, né? E deu condições de sobrevivência a muitas pessoas. E, devido a esse caráter, né, a repressão que a República fazia a ele era muito pequena. Até porque, como um coronel, ele era aliado de outros coronéis pelo Nordeste, o que garantia a ele uma certa proteção. Esse foi o Padre Cícero. O segundo movimento social vinculado ao campo aconteceu no Paraná, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, que foi a Guerra do Contestado, que foi uma guerra que, na verdade, aconteceu porque o governo federal precisava de passar uma linha de trem, o governo federal concedeu à indústria estrangeira a construção de uma linha férrea que iria passar entre as divisas do estado de Santa Catarina e Paraná. Só que naquela região existiam pequenos proprietários. E aí esses pequenos proprietários
se revoltaram contra essa ação de expropriação de suas terras. E aí um líder chamado José Maria conduziu essa guerra do contestado para poder tentar garantir a propriedade de terra aos pequenos proprietários da época. Então, são esses os dois grandes movimentos no campo que a gente tem, só que como a gente falou na última aula, né, era mais um movimento popular, o contestado, ele foi reprimido de forma muito dura pelo governo central. Né? A gente falou na última aula, quanto mais popular era o movimento, mais dura era a repressão a esse movimento. Com o contestado não foi diferente. E aí a gente teve outros movimentos no campo, só que de menor importância. Em São Paulo, por exemplo, teve um movimento para poder tentar conseguir condições mais dignas para os trabalhadores rurais. Mas foi bem pipocado, nada muito organizado. Já nos centros urbanos, a gente já teve alguns movimentos um pouco mais organizados, tá? Mas só que esses movimentos urbanos, eles, na verdade, eles foram muito pouco efetivos. Por quê? Por exemplo, os operários se reuniam e também eles se reuniam de forma diferente quando a gente compara as duas principais praças industriais no Brasil. Os operários do Rio de Janeiro, eles faziam reivindicações mais diretas. Queremos melhores salários, queremos uma redução da jornada de trabalho e por aí vai. Então, eram reivindicações mais diretas. Já os operários de São Paulo, não. Eles aderiram àquilo que a gente chamou na história de anarcossindicalismo. Eles defendiam a supressão das indústrias e a implantação imediata do socialismo. Era meio um movimento meio utópico. Esse movimento mais utópico, ele acontece em São Paulo por um motivo muito simples. Né? Grande parte dos operários de São Paulo eram operários que vinham da Europa. Vindo da Europa, tinham acesso aos ideais da Revolução Francesa, depois da Revolução Russa. Né? Então, quer dizer, os princípios socialistas, eles traziam de lá para cá. Por isso que eram movimentos mais, até mesmo, ideológicos. Bom, e por que eles foram pouco efetivos? Porque, por mais que os trabalhadores se organizassem, o Estado também se organizava para poder coibir as manifestações dos trabalhadores. Por exemplo, o presidente da República, chamado Washington Luiz, ele falava que manifestação de trabalhador não é problema, manifestação de trabalhadores não era um problema do Estado, era um problema de polícia. Né? Ele entendia que deveria ser reprimido duramente. Então, quer dizer, por mais que o trabalhador se organizava, o Estado também se organizava para poder conter essas greves, certo? Uma grande greve que a gente vai ter no Brasil, na verdade, vai acontecer em São Paulo, que vai durar de 1917 até 1920. Foi uma greve geral. Vários segmentos industriais pararam em São Paulo. Segmentos da indústria têxtil, segmentos dos trabalhadores de transporte, né? Os portos também aderiram a essa greve. Então, foi uma grande greve, tá? Só que essa greve ela vai acontecer porque o Brasil passava por um período de muita inflação com a Primeira Guerra Mundial, né? Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial trouxe grandes problemas econômicos para o Brasil, porque o Brasil não exportava os seus produtos. Ao não exportar, não arrecadava impostos. Isso significava que a nossa moeda ficava cada vez mais fraca, porque a gente não tinha entrada de capitais no Brasil. E isso acabava impactando no preço dos alimentos. Então, quando os industriais viram que o preço dos alimentos estava ficando a um valor absurdo, aí sim, eles se organizaram e fizeram uma grande manifestação. Tá? Existiu aproximadamente 50 mil adeptos a essa greve geral. Tá? Só que o que acontece? Eles conseguiram alguns benefícios. Tá? Só que, na verdade, qual era o problema dos benefícios para essas revoltas operárias? Que, na verdade, o benefício era concedido pelo patrão. Então, na verdade, as manifestações, as reivindicações não viravam leis. Então, o que acontecia? Os proprietários da indústria faziam algumas concessões aos trabalhadores, certo? Só que aí o movimento cessava, porque os trabalhadores se sentiam atendidos, e logo depois de um tempo, o patrão ia e retirava aqueles benefícios novamente. Por quê? Porque eram benefícios casuais. Os avanços não aconteciam em forma de lei. Esse era o grande problema. Por isso que os movimentos operários, eles não tiveram uma grande ênfase naquela época, não tiveram uma grande
eficácia. As organizações operárias não trouxeram uma efetiva melhoria de vida para os trabalhadores, porque as reivindicações não viravam lei. Isso era um grande problema para a época, certo? E dentro das revoluções urbanas também, o movimento urbano, a gente não pode esquecer da revolta da vacina, né? A revolta da vacina foi um negócio muito interessante, né? O presidente da República na época, Rodrigues Alves, ele promoveu várias reformas pelo Rio de Janeiro, excluindo a população mais pobre do centro e mandando ela para as margens do Rio de Janeiro, né? O que contribuiu, por exemplo, para a favelização. As condições de moradia eram péssimas, a proliferação de roedores era alta, mosquito tinha muito, né? Porque você não tinha um saneamento básico. Enfim, era tudo aquilo que uma doença infecciosa precisava. E nessa época o Rio de Janeiro passou por um surto de varíola, né? Aquela doença que ataca o sistema imunológico, provoca infecções, erupções pela pele, causa muita morte, né? Então o Rio de Janeiro passou por um momento de grande incidência de varíola. E aí o presidente da República na época baixou um decreto que falava que deveria ser vacinada toda a população. Qual que é o problema? Mas antes da população ser vacinada, teve uma medida muito engraçada na época, que o governo federal passou a pagar recompensa para moradores que levassem ratos e entregassem os ratos para os organismos de Estado poder exterminar os ratos. Sabe o que aconteceu? Um monte de populares virou criador de rato para poder garantir uma renda extra. Então, isso é o início desse processo de tentar resolver o problema da varíola. É engraçado para não dizer que é cômico, né? De como que o brasileiro consegue se superar. Bom, só que aí a vacina foi o seguinte, para poder conter a varíola, o governo federal criou uma vacina e baixou um decreto falando que as pessoas deveriam ser vacinadas. Como as pessoas na época não tiveram a informação do para que era a vacina, elas não queriam se vacinar. Elas ficavam com medo do seguinte: bom, do mesmo jeito que esse poder central já nos tirou das nossas casas e nos mandou para moradias muito ruins, qual que vai ser a diferença desse governo federal agora aplicar na gente um remédio que vai nos matar? Então, existia um medo da população mais pobre de que, na verdade, o governo federal estaria promovendo um grande ato de extermínio das camadas mais pobres. E aí a galera começou a se revoltar. E aí, como a população não procurava as autoridades de saúde para se vacinarem, o governo foi e baixou outro decreto, dando ao Estado o poder de invadir as casas e vacinar as pessoas compulsoriamente. E aí a gente teve casos, né, de agentes de saúde entrando em casas apoiadas pela polícia. E existem relatos de que a polícia segurava as pessoas e mobilizava para que o agente de saúde pudesse aplicar a vacina. Com o tempo, isso gerou uma grande comoção popular no Rio de Janeiro e a gente teve vários movimentos contra a vacina, né? Esse movimento chamado de revolta da vacina. E aí o presidente, na época, foi obrigado a dar um passo atrás, né? A revogar essa obrigatoriedade da vacina. Ele revoga a obrigatoriedade da vacina e passa a difundir mais a informação sobre a importância daquela vacinação. Então, esses são os movimentos urbanos, greves operárias e revolta da vacina. Certo? Alguma dúvida? Deusa? Júlia? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Júlia, eu estou falando muito rápido? Não, não sei, essa parte que tá dando para acompanhar melhor do que na parte da industrialização. Tá. Mas tá bom, tá bom. Então tá. Bom, então esses são os movimentos sociais que a gente tem. E aí agora a gente entra numa parte que ela é muito curiosa, porque a gente vai falar da política e da transição para a entrada do Getúlio Vargas no poder. Só que a entrada do Getúlio Vargas no poder tem muito a ver com a classe militar, porque a classe militar começou a se mostrar insatisfeita com o governo federal. E isso tem base, tem princípio, especialmente porque os soldados eles passaram a ter uma maior adesão à sociedade. E aí,
como os militares passaram a ter uma maior adesão à sociedade, eles passaram a entender aquilo que acontecia do aspecto social, que era provocado pelo aspecto político. E aí eles passaram a se sentir no direito, como às vezes até tinham, por serem também cidadãos, a interferirem no cenário político no Brasil, né? E aí esses grupamentos militares acabaram tendo uma importância gigantesca nessa transição para o Estado varguista. Bom, o primeiro grande levante militar que a gente tem é a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata, ela foi, digamos assim, centralizada pela Marinha, porque nessa época, como a Marinha ela era composta por muitos mulatos, era na verdade considerada um segundo grupamento militar, né, abaixo do Exército, as pessoas de mais baixa renda entravam para a Marinha. Só que os comandantes da Marinha não eram de baixa renda, os comandantes eram de elite. E aí, como a maioria dos marinheiros de baixa patente eles eram mulatos, esses membros, esses condutores da Marinha, na verdade, eles se sentiam no direito de castigar os marinheiros como se fossem escravos. E um dos castigos físicos que eram permitidos era a chibata, né? Então, era muito comum os relatos na época de marinheiros de baixa patente serem castigados fisicamente pelos seus superiores. Até que em um determinado momento, esses marinheiros de baixa patente, eles se organizam e fazem um levante. Só que levante como é que fala? De força militar contra força militar é algo muito complicado, né? Porque você tem uma guerra civil, na verdade. Então, esses marinheiros de baixa patente chegaram a sequestrar alguns navios, a apontarem os navios para cidades no Brasil, exigindo mudança nesse tratamento, né? O governo federal entrou muito forte na repressão a esses marinheiros, só que foi uma repressão demorada, porque esses marinheiros tinham acesso às armas também, né? Tinham acesso aos navios. Então, quer dizer, no final do movimento, na verdade, existiu a necessidade de se negociar com os revoltosos. E aí, dessa negociação, né, o governo garantiu a anistia, isso é, que os revoltosos não seriam presos, né? E também garantiu que os castigos físicos não seriam mais permitidos dentro da Marinha, tá? Então, esse é o primeiro levante militar na época, dentro da Marinha, só que foi um levante militar específico para problemas da Marinha. Não tinha nada a ver com o Brasil. Por quê? Porque os militares do Brasil, na época, eles passaram a desenvolver um termo que eu vou falar aqui que é muito pesado, mas é verdade. Eles tinham ódio pela palavra oligarquia. Porque os militares entendiam que os grandes problemas do Brasil, eles aconteciam porque o governo drenava 90% dos seus recursos para poder atender uma classe de grandes proprietários rurais. Então, eles entendiam que era necessário no Brasil um movimento que garantisse que o Brasil tivesse uma república efetivamente liberal. Porque a república liberal no Brasil, ela só existia na Constituição. Porque, na verdade, as práticas que o Estado fazia eram direcionadas a um único produto, a defesa do café. Então, esses militares passaram a ter um certo rancor dos grandes proprietários de terra. E aí, eles passaram, de certa forma, a se manifestar em relação aos malfeitos que esse Estado fazia para o restante da sociedade ao destinar a maioria dos impostos para poder proteger o lucro dos grandes cafeicultores, certo? E aí, o primeiro desses movimentos dentro do Exército, que vai ficar muito famoso, é um movimento que a gente chama de tenentismo. Tenentismo tem esse nome porque, na verdade, foi um movimento que surgiu dentro do Exército, que teve como principais atores os tenentes. Daí o nome do tenentismo. Bom, a primeira forma de revolta do tenentismo foi a revolta do Forte de Copacabana, quando o Clube Militar, que era uma organização de militares que existia em diferentes áreas do Brasil, várias filiais de clubes militares, um desses clubes militares soltou um manifesto de oposição ao governo, e aí o governo provocou o fechamento desse clube militar, e aí, como a galera já estava inflamada contra o governo, eles acabaram se revoltando no Rio de Janeiro, né? Esse foi chamado a Revolta do Forte de Copacabana. Bom, o que aconteceu, então?
Com isso, o governo repreendeu esse primeiro levante militar, só que existiram 18 malucos ainda que saíram brigando pela praia de Copacabana, e esses malucos militares que saíram enfrentando o governo central, eles foram fuzilados em plena praia, a olhos públicos, e só que essa galera virou que uma espécie de herói para o exército. Essa primeira tentativa de revolta dentro dos militares, esses 18 caras que saíram, que acabaram sendo metralhados em Copacabana, eles viraram heróis e até tem a simbologia dele, né? Eles são chamados de os 18 do Forte. São os primeiros militares, efetivamente, que deram a vida por um outro propósito que não fosse um governo tomado pela oligarquia. Por isso eles são lembrados até hoje no Exército, na verdade, como heróis. Meninas, vai cair agora, eu já mando o link de novo para vocês, ok? Ok. Tá bom.